A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor David e nós vamos para mais um 5 minutos com Deus. Hoje a nossa passagem central, como está lá no nosso Instagram, é Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante o gentio e seu reis e perante o povo de Israel. Essa história vai contar a história da conversão de Saulo para Paulo. Alguns vão dizer que Saulo é a tradução de Paulo, mas eu prefiro ficar com a linha da teologia que diz que Deus transforma Saulo em Paulo, porque a partir da conversão, a partir que Paulo recebe o seu chamado de apóstolo, ele não é mais chamado de Saulo, e sim de Paulo. Mas vamos lá. Dentro dessa passagem vai ter 3 personagens, vai ter Saulo, vai ter Paulo e vai ter Ananias. E dentro dessa história, em qual personagem hoje você está sendo adequado, você está sendo encaixado? Nós temos Saulo, o primeiro personagem que nós vamos falar é Saulo. Saulo era de um conselho judaico, um conselho fariseu. Paulo ele dominava as leis, ele participava das reuniões dos fariseus, pois o seu mestre, o seu rabi, ele era Gamaliel. Algumas pessoas vão dizer, outras vão falar Gamaliel, mas ele era um homem renomado dentro de Israel. Lá no Instagram tem todos os versículos ligando, tem toda a explicação que eu estou falando, está lá também. Então, vai lá, nos segue no Instagram, curte a publicação lá, porque Deus vai te abençoar. Saulo, ele conhecia a palavra judaica, ele conhecia a doutrina judaica. Saulo, ele estava dentro de uma religião e ele persegue os cristãos, ele persegue os discípulos de Cristo por causa da sua religião. Será que você não está assim dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família? Você tem perseguido pessoas por causa da tua religião? Nós temos Ananias, o servo que a princípio não quis ir fazer a vontade. Ele era o discípulo. Deus fala com Ananias, vai à rua da direita, diga-se de passagem que Cristo vai dizer que a sua destra fica as ovelhas e a esquerda os bodes, então vá na minha ovelha, porque eu irei usar ele para mudar o gentio, para mudar Israel, para mudar todos. Mas Ananias se acovarda porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que Saulo ele respirava ódio, ele queria matar os judeus. Ananias se acovarda, mas no fim ele vai fazer a vontade de Deus. Será que você não tem sido um discípulo que está acovardado dentro da igreja? Você está com medo de falar com as pessoas, mas essas pessoas é que Deus vai usar para sarar a nação. E nós temos Paulo, um homem transformado. Rapidamente, quando ele cai cego e ouve a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo vai fazer a pergunta para Cristo, o que queres que eu faça? Imediatamente ele responde ao chamado dele. Ele muda a vida radicalmente. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele foi perseguido pelos próprios que ele defendia. Quando ele vê Cristo, ele passa a ser perseguido. Talvez você está sendo perseguido como Paulo hoje. Aqueles que andavam ao seu redor, aqueles que estavam com você, hoje te perseguem. Só que isso é por causa da graça divina que você está transmitindo. Continua transmitindo a graça de Cristo, continua transmitindo a palavra de Cristo, porque Cristo vai transformar. Qual é o seu problema? O problema de Paulo era ser Saulo, foi transformado e Deus operou. Então, fala para Deus do teu problema, ore nesse momento, meio-dia, ora agora na presença do teu Pai, que o teu Pai te responda. Fica com Deus e um forte abraço.